Cristo aqui no monte, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração, aleluia, glória a Deus, para glorificarmos o nome dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra que o Senhor coloca em meu coração, aleluia, é Isaías 63, aleluia, no qual o Senhor fala, né, que Ele está preparado, aleluia, que Ele está marchando, né, ou seja, trabalhando por nós, né, aleluia, no dia da vingança do Senhor, aleluia, né, quantas vezes, né, irmãos, aleluia, que pessoas, até mesmo de passado, irmãos, aleluia, o Senhor coloca no meu coração em falar, né, pessoas do nosso passado, aleluia, que fica anos a fio, né, renovando trabalhos, né, no mundo das trevas, né, no território do inimigo, aleluia, para que a nossa vida aleluia, não prospere, aleluia. Mas, poxa, irmão, por que fazem isso, né? Eu também me pergunto, aleluia. Primeiro, irmãos, porque estão sendo influenciadas pelo inimigo, aleluia. Às vezes, irmãos, por questões de feridas ali, né, da própria pessoa, né, às vezes a pessoa tem um filho de Deus, mas se encontra cego nas trevas, né, mas há situações que são pessoas ruins mesmo, são pessoas perversas, com o coração voltado para o mal. Então nós não sabemos, aleluia, se é um filho de Deus ali cego nas trevas, ou se é um perverso mesmo, descendente de Caim, essa é a verdade. Mas, aleluia, glória a Deus, porque a gente sabe que existem os perversos, né, os maus de coração, né, aqueles que vão rejeitar o Espírito Santo, e é isso mesmo, irmãos, são voltados para o mal, né, mas Deus que sabe quem é quem, né, nós não podemos, nós como seres humanos, nós não temos esse entendimento, né, então Deus que sabe quem é os filhos da salvação, quem é os filhos da perdição. Então, o que nós temos que fazer? Perdoar, por mais difícil que seja, né? Pedir ao Espírito Santo, né? Há situações, irmãos, que é muito difícil, é muito fácil falar perdoar, porque há situações que são horríveis, né? De atrocidades mesmo, né? De uma pessoa matar o teu filho, né? Uma coisa assim que eu, Marcela, provavelmente não ia perdoar, provavelmente. Mas como o Senhor, aleluia, Ele aprova os improváveis, né, digamos assim. Então, uma pessoa que sofreu traumas horríveis, né, o Senhor aprova improváveis, pessoas que têm feridas ali por conta da maldade humana, por conta do que aconteceu, né, ou deixou de acontecer na sua vida, né, o Senhor, aleluia, que faz o impossível, né, nada é impossível para Deus, né, eu, por mim mesma, não perdoaria uma pessoa na qual eu não fiz nada, só porque ela se incomodava com a minha aparência ou se incomodou com algo que falei, porque às vezes a pessoa não tem nada, né? Não tem nem aparência, né? Mas a pessoa cisma com aquilo que, me falou isso. Aí o inimigo vai lá, trabalha no coração e a pessoa dá lugar ao mal e fica ali trabalhando anos a fio, né? Usando uma frase, né? Uma palavra mal interpretada como desculpa de perseguir alguém. Irmãos, eu estou falando a verdade, não é mirabolante não. O ser humano, quando ele está ali cego nas trevas ou ele tende ao mal mesmo, se você falar assim, você é feio para ele, meu Deus, ele usa aquilo como uma afronta. Me chamou de feio, então eu vou fazer obras, né, contra a vida dela. Nunca vai ser feliz no amor, me chamou de feia, me chamou de feio. Nunca vai ser feliz no amor por conta disso. Ele vai ver quem é feio, ele que vai se sentir o verdadeiro feio, porque ele nunca vai se sentir, ele nunca vai ser feliz. Ninguém nunca vai aceitar ele, ninguém nunca. Irmãos, estou usando isso como exemplo, né? Porque isso é maldade aos olhos de Deus, né? A gente não pode pagar o mal com o mal, né? Tampouco buscar a ruína do nosso próximo, né? Mas sabemos, irmãos, né? O Senhor também me deu uma palavra, eu não me lembro exatamente onde está, mas são os dizeres de Paulo. É um dos livros do Paulo que fala que Paulo menciona a comparar H com, aleluia, com Sara, né? E Paulo ali fala que H é da carne e Sara é da promessa. Eu ali refletindo, meditando na palavra do Senhor, o Senhor me deu o quê? Me deu, aleluia, glória a Deus, que quando nós estamos sobre a promessa, quando somos escolhas de Deus, como Abraão, né? Descendentes de Abraão, ali, filhos de Abraão, né? Adotados por Jesus, né? Por Deus, né? Ou seja, estamos marcados pelo Espírito Santo, né? Pelas promessas de Deus, aleluia, não é segundo a carne, é segundo a promessa.
promessa, ao querer de Deus, irmãos, o inimigo, ele levanta pessoas de uma forma mirabolante contra nossas vidas, muitas das vezes desde o nascimento. Você não vê? Quando Jesus nasceu, né? Jesus estava perto de nascer, né? O inimigo levantou Herodes, né? Com uma ideia mirabolante dele se sentir ameaçado por crianças que estavam por vir. Então quer dizer que essas 3 estrelas quer dizer que são os 3 magos. Então quer dizer que vai ter um homem aqui que vai roubar meu lugar. Olha, muitas das vezes é isso. Vai roubar meu lugar. Aí vai roubar meu lugar, então mata todas essas crianças aí, né? Se eu não me engano, de até 2 anos. Aí Jesus, né? Maria, José, né? Jesus ali no ventre de Maria, ainda teve que penigrar para o Egito, se esconder no Egito, né? E assim foi na vida de Moisés também, né? Moisés ali, aleluia, o inimigo sabendo que Deus estava ali preparando ali um varão, né? Aleluia, para poder libertar o teu povo, aleluia, simplesmente, aleluia, o faraó cismou de matar as crianças até 2 anos, não, acho que até 2 anos não, isso foi com Jesus, as crianças, aleluia, do sexo masculino, glória a Deus. Então, ali, também para mim isso é mirabolante, ele se sentiu ameaçado. Sempre, irmãos, observe-se que é sempre, me sinto ameaçada, o meu ego se sente ameaçado, o meu ego fica ferido de alguém aqui roubar o meu lugar. Quantas vezes, irmãos, por motivos banais, vou falar como aquela pastora famosa fala, vou falar rasgado. Ai, bonita, tem tudo para ser feliz. Né? Vou fazer de tudo para destruir a vida dela, porque daqui a pouco ela está mais bonita do que eu, está chamando mais atenção do que eu. Isso existe. Né? Não foi assim, o homem lá não cismou de matar as crianças já até 2 anos, porque ele se sentiu ameaçado de alguém roubar o lugarzinho dele ali de rei, né? Herodes, se não me engano era rei ali, ocupava um grande cargo, né? E ele não, que rei o quê? O rei aqui sou eu. Isso é o quê? Ele se sentiu ameaçado. Pessoas que se sentem ameaçadas, irmãos. O irmão chega no lugar, a pessoa se sente ameaçada. O irmão, muitas das vezes, a escolha do Senhor está inocente, tem até um coração puro. Estou dizendo perfeito, não. Estou falando que tem um coração puro, não tem maldade contra o próximo. E muitas vezes a pessoa te olha e te vê como ameaça. E bonzinho demais, vão gostar mais dele do que de mim. E bonitinho demais, vai ser mais admirado do que eu. E inteligente demais, vai estudar, vai ter mais coisa do que eu. E aí o inimigo trabalha no coração, né, do ser humano ali para poder o quê? Colocar, porque Caim ele tinha tendência, né, irmãos? Ele já tinha uma inclinação para a maldade. Aí quando ele viu ali o irmão agradando a Deus naquele momento e ele não, nossa, pronto, acabou. O inimigo, opa, eu posso entrar ali, trabalhar, multiplicar ali a raiva dele e ele vai fazer ali o primeiro homicídio, né? Mas ali surgiu consequências na vida de Caim. Então essas pessoas, irmãos, aleluia, tem consequências. Tudo que planta, colhe. Mas uma coisa é certa, Deus também estava falando comigo, né? Que nós estamos aí na graça, né? Glória a Deus, né? Aleluia, que agora, né? Gente, no tempo da graça, aleluia, que existe um tempo antes de Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus veio ao mundo, cumpriu o seu propósito aqui na terra, aleluia, né? Foi ressuscitado para sempre vivo, né? Tenho que sempre, né? Aleluia, mostrar para os irmãos aí que Jesus vive, né? E eu creio que os irmãos sabem que Jesus vive, né? Que ele cumpriu o propósito aqui na terra, que eu quero dizer que ele viveu aqui, né? Depois mataram Jesus, né? Assassinaram Jesus, essa é a verdade, né? Nós sabemos disso, que, aleluia, foi os próprios religiosos, né? Então é algo que a gente tem que abrir bastante os olhos, aleluia, né? Sobre que, aleluia, não adianta a gente se achar por conta de religião, né? Assim como Nicodemos foi convidado a nascer de novo, aleluia. Então isso quer dizer o quê? Que estamos sobre a graça. Jesus, aleluia, pela graça, aleluia, nos alcança, né? Não por merecimento, aleluia. Então, que Deus coloque em meu coração aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele coloca em meu coração, irmãos, aleluia, que a gente está aí no tempo da graça,
Por isso que às vezes a gente, às vezes vê até Deus demorando, né? Poxa, irmão, quanto tempo essa pessoa anda tocando na minha vida? Agora que Deus revela, agora que Deus mostra, agora que Ele está quebrando, não podia ter feito isso antes, irmãos, o Senhor dá tempo para que as pessoas se arrependam. E a gente não sabe ainda se a pessoa vai se arrepender ou não, mas uma coisa é certa, se Deus tocou no meu coração para fazer esse vídeo chegou até o irmão, né, chegou até o meu entendimento, é porque foi até aqui mesmo. Aleluia. Né? Porque tudo, irmãos, aleluia, tem começo, meio e fim aqui nessa terra. Nenhuma perseguição é para sempre. Né? Nós sabemos aí que Faraó, aleluia, tentou avançar, né? Ultrapassar o Mar Vermelho, mas ali no Mar Vermelho, que é chamado também de Mar do Esquecimento, ele ficou. Então essas pessoas, elas têm limite sim. Aleluia, não tem essa, vai ficar renovando para sempre, trabalho, para atrapalhar minha vida, não tem essa não, irmãos. Quando Deus dá um basta, é um basta. Aleluia. Né? Porque o Espírito Santo me coloca no meu coração. Né? Que tem um tempo, né, que a gente, aleluia, se converte, né? Independente de ter nascido no berço religioso ou não. Tem o tempo que nós somos provados para vermos que se somos, aleluia, permanecemos. Porque quantos irmãos querem, mas não permanecem, né? Aleluia. E tem um tempo aí que o Senhor me deu, que é como se fosse Jó. Segunda fase de Jó, o inimigo não tocou mais, tocou na primeira. A primeira foi provada. Aleluia. Porque Jó já era um homem íntegro. Aleluia. Então Deus, aleluia, permitiu que o inimigo tocasse na primeira fase da vida de Jó para ele ser provado. E assim é conosco. Né? A gente tem a nossa fase aí de ou nasceu em Cristo, ou no sentido, ou nasceu no berço cristão ou não, né? Mas independente disso, nós temos essa fase, né, de Jesus na nossa vida. Temos a fase da aprovação, porque todos somos provados, né, para ver se verdadeiramente somos adoradores de Espírito e verdade. E temos também a fase na qual o inimigo não toca mais. Aleluia, glória a Deus. Mas o que é importante, irmãos? Mas como assim, irmão? Quantos aí, aleluia, sofrem atribulações? Irmãos, muitas são as atribulações do justo, mas o Senhor já venceu todas elas por nós. Que o Senhor coloque em meu coração, irmãos, que nós temos que permanecer no centro da vontade de Deus. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, Deus coloca em meu coração que às vezes a pessoa está num relacionamento tóxico, onde o homem gosta de bater, onde o homem gosta de humilhar, né? Gosta de, aleluia, tudo jogar na cara, maltratar e até mesmo trair. E às vezes é a mulher, né? Ou então os dois, né? Então, Deus falou, ó, já não tenho mais esse relacionamento. Aleluia para você, a pessoa insiste, né? Mas tá num versículo tal que a gente tem que permanecer com a pessoa. Irmão, não é assim não. Você está ameaçando o irmão, a vida do irmão. Nós estamos no tempo da graça, irmãos. Aleluia. Por isso que o Senhor falou de graça, eu não entendi. Nós estamos no tempo da graça. Então, se não é que eu estou no tempo da graça, que eu vou sair de um relacionamento tóxico e vou me separar e viver na mão de um e de outro, que aí eu retornei o quê? Para a podridão, né? Eu voltei para a vida errada. Não, a gente o que? A gente fica ali, né? E ali o Senhor prepara, aleluia, um novo relacionamento, se Deus tiver isso para o irmão ou para a irmã, ou de repente, aleluia, Deus, né, tem para o irmão e a irmã aí ficar sozinho, né? Porque é o Deus que nos capacita, ou então um recomeço com aquela pessoa, muda, transforma aquela pessoa, né? E aquela pessoa se arrepende, Deus sabe que o arrependimento é verdadeiro e a pessoa, né? E o segundo estado dos dois juntos, aleluia, o inimigo não toca mais, também há situações assim, né? Então, nós temos que sempre estar dentro do querer do Senhor, né? Deus está me usando para falar de relacionamento, porque às vezes a gente está num relacionamento que não é de Deus, né? Aleluia, e o Senhor nos convida a sair, mas não sair para viver na prostituição, sair ali para Deus nos direcionar, se é restauração no relacionamento, se é um recomeço com uma outra pessoa, ou se é uma solitude com Cristo, né? Servindo a Deus, né? Então nós sabemos que existem essas variedades, né? Cada um o Senhor capacita, né, irmãos, de acordo com querer a vontade dele. Irmãos, o que nós temos que estar é dentro da palavra. O que nós temos que permanecer, Jó, ele permaneceu na vontade de Deus,
mesmo ali sendo provado. Aleluia. Então, por isso que o Senhor honrou a Jó. Então, quando nós permanecemos, nós somos honrados. O Senhor também coloca no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar algo que Deus falou para mim, que eu não entendi. Ele falou da passagem de Mical, né? Que Davi estava glorificando, né? E Mical, aleluia, ali, ficou com vergonha de Davi. E eu lembro que ontem eu estava numa fila, só que eu achei a pessoa, glória a Deus, não sei o que, eu achei a pessoa, meu Deus, está escandalizando o teu nome, né? Então o Senhor me chamou a atenção, e se o Senhor me chamou a atenção, é por conta que a gente tem que vigiar, né? Cada um, aleluia, é usado de uma maneira, né? Tem pessoa, e ali a gente não sabe qual o motivo espiritual. Então por isso que muitas das vezes a gente tem que. Ninguém se vergonha quando o Flamengo faz um gol e gol, gol. Então se a pessoa dá um glória a Deus, ela é livre para isso. Então ali eu achei que não, estava escandalizando. Aleluia. Mas aí o Senhor me chamou a atenção e eu, aleluia, me arrependi e pedi perdão, tanto que eu estou falando com os irmãos, né? Só que eu falei, meu Deus, será que vai acontecer comigo que nem aconteceu com o Mical, né? Porque não sei a forma que o Senhor poderia me castigar, né? Mas nós sabemos que Mical foi estéril, né? Até os seus últimos dias. Aleluia. Mas o Senhor falou, não, você está sobre a graça. Mas justamente por isso que a palavra chega até mim, né? Para eu poder me arrepender. Aleluia. Ela foi usada ali como exemplo para que a gente possa ter temor. Não é, né, irmãos? Aleluia. Se fosse assim, estava todo mundo perdido. Né? Mas ela foi usada ali, né? Nós temos ali a esposa de Ló que foi olhar para o passado, foi olhar para trás, virou uma estátua de sal. Não é todo mundo que olha para o passado, né, que vira uma estátua de sal, né, por se dizer. Aleluia. Mas, aleluia, Deus, né, se fala uma vez, é para que a gente, aleluia, venha ter temor, né, nas próximas vezes, né, irmãos, aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor colocou em meu coração, aleluia, é isso, que a gente tem que deixar cada um ser usado da maneira que é, aleluia, né? Isso não quer dizer que o Senhor vai deixar estéreo, né, em determinada área ou áreas, não é isso, mas para que a gente, aleluia, venha se arrepender ali, né, e Ele trabalhar em nossos corações, né, aleluia, glória a Deus. Tantas coisas, né, a gente realmente está sobre o tempo da graça, quantas coisas a gente faz errado e depois a gente fica assim, ai Senhor, de novo eu caí nesse erro, poxa, eu tenho o vício de xingar, às vezes está no vício do cigarro ainda, né, que o Senhor repreenda o espírito do vício, irmãos, que é o mesmo, que trabalha para o irmão xingar, para que a gente, aleluia, saia da graça, aleluia, e o Senhor ali com misericórdia, porque Ele sabe, aleluia, que tem um tempo, aleluia, certo, para a nossa libertação. Então nós estamos sendo libertos sim, nós estamos sendo curados sim, e todas as áreas da nossa vida serão restauradas sim, e não seremos estéreis em nenhuma área da nossa vida. Por isso que o Senhor colocou essa palavra no coração. Será uma preocupação, será que eu vou ficar estéril? Estéril no sentido de escasso em determinada área e áreas? Não. Aleluia, o Senhor está agindo com misericórdia e graça sobre nossas vidas. Mas para que a gente venha manter o temor, aleluia, porque quanto mais dado, mais é cobrado. Né? Ali eu estava na ignorância, mas o Senhor, aleluia, trabalhou em mim, aleluia, glória a Deus, para que eu tivesse ali conhecimento, que da próxima vez eu não fizesse mais, aleluia, glória a Deus, né? A história de Mical foi antes da graça e foi para nos dar isso como exemplo. E Deus sabe, né, se ela ia se arrepender ou não, né? Eu ali me arrependi, aleluia. Então, a diferença, né? Davi se arrependeu também do erro dele, teve as consequências, mas, aleluia, foi perdoado, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no coração, irmãos. Aleluia. E o Senhor coloque em meu coração, aleluia, que todas as áreas da nossa vida serão férteis. Era para ser estéril, né, dependendo do homem, mas será fértil. O Senhor está trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Então, fique na paz de Jesus. Guarde essa palavra no coração, aleluia, e peça sempre direção ao Senhor do que fazer, aleluia, e deixar de fazer. Em nome de Jesus. Amém.